Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iniciaremos o Trilhas de Aprendizagem volume 2, tá? E eu espero que todos vocês já tenham eles em mãos. Mesmo assim, eu continuarei colocando as atividades para ajudar vocês e vamos seguir no mesmo esquema do volume 1, do Trilhas 1, tá? Fazendo aquelas nossas aulas virtuais, tirando as dúvidas de vocês, postando os vídeos, então a gente vai seguir no mesmo esquema, beleza? Então vamos lá para a primeira atividade de matemática, que está lá na página 100. O livro ele traz uma conversa, uma reflexão sobre o momento que a gente vive, sobre a Covid-19, né? Trazendo um texto de reflexão e uma tabela com a evolução dos números de óbitos, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, tá? E ele vai encerrar lá na página 102. Hoje eu vou usar uma lousa digital para explicar para vocês, acho que assim fica mais claro, fica mais fácil para vocês, beleza? Bora lá! Então pessoal, como eu falei para vocês agora há pouco, tá? Essa primeira atividade a gente vai falar sobre a pandemia, né? Então, nessa primeira parte, que está deste lado esquerdo, tá? Na página 100, nós temos aqui um textinho muito bem explicado sobre o que está acontecendo, sobre os boletins diários que estão acontecendo na nossa cidade de São Paulo. Então, este texto eu não vou ler, senão o vídeo vai ficar muito longo, então vocês vão fazer a leitura e vão virar para a página 101, que está aqui do lado, tá? E aí nós temos aqui uma tabela com a evolução dos óbitos pela Secretaria Municipal de Saúde, tá? Então são dados da Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade de São Paulo, da nossa cidade, tá? Então as datas, na primeira coluna temos as datas de quando foi conferido esses números, os casos que foram confirmados de Covid-19, os casos suspeitos e o total. O total é a soma dos dois lados, tá? Então, houve uma evolução aqui, tá? E aí iniciamos então nesta parte aqui embaixo, que está escrito assim, ó. Analisando a tabela, compare os dados confirmados do dia 27 de maio. Então, a gente vai pegar os dados do dia 27 de maio, tá? Do dia 27 de maio, que está aqui em cima, e do dia 4 de junho, ou seja, esta coluna aqui e esta coluna aqui, tá? Vou até pegar outra caneta para vocês verem. Vou pegar o marca-texto aqui, então a gente vai comparar esta coluna aqui e esta coluna aqui, certo? E aí a pergunta é a seguinte: analisando a tabela, qual é a diferença entre essas duas datas em relação ao número de casos confirmados? A palavra confirmado aqui, tá? Então, número de casos confirmados de pessoas que morreram por causa de Covid-19. Então vocês vão pegar os valores entre os valores que estão aqui, os de confirmados. E lembrando, diferença é uma subtração, tá? Então vocês vão ver, do dia 4 e do dia 27, qual é a diferença numérica entre eles. Só fazer a continha aqui e explicar, tá? E no item B está escrito assim: o que os dados na tabela revelam? Quais as suas impressões? Aqui é uma resposta pessoal, tá? Então aqui a gente vai escrever o que os dados mostram para vocês. Então você vai colocar a sua impressão sobre estes dados que estão nesta tabela aqui em cima. Beleza? Então é uma resposta pessoal. É um número alto, é um número preocupante e a gente tem que prestar atenção e se cuidar para não ser mais um deles, beleza? Virando então agora para a página 102, tá? Ainda aqui na aula 1, nós temos aqui a pergunta número 2, que está dizendo assim, ó: quando você voltar para as aulas presenciais na escola, o que acha de propor uma pesquisa sobre o tema Covid-19? Que perguntas poderiam compor essa pesquisa? Então, na hora que vocês pensarem em fazer uma pesquisa, quando nós voltarmos para a escola, a gente vai fazer vamos tentar pensar em algumas perguntas. Então vocês podem colocar aqui umas 2 ou 3, tá? Então, uma pergunta: o que nós podemos pesquisar para os entrevistados? Segunda pergunta: então, o que a gente pode perguntar? Terceira pergunta: terceira pergunta. Então aqui a gente vai colocar as perguntas para a gente fazer uma pesquisa. Perguntas do tipo: você tem se cuidado? Tem pessoas de risco em casa? Você conhece alguém que contraiu a doença? Enfim, essa resposta é bem pessoal também, você pode colocar o que você quiser, tá bom? Questão número 3. Na sua opinião, alguns hábitos precisam ser alterados na escola diante da pandemia?
Aí vocês vão dizer, sim, precisa alterar isso, isso, isso. Não, porque a gente já faz isso, isso, isso. Então temos que justificar. Então a resposta aqui vai ser para o pessoal, mais uma justificativa. Tá? Então justificar é explicar por quê. Por que você acha que sim, por que você acha que não. Tá bom? No item 4, que está aqui do ladinho também, tá escrito assim: após a leitura e a reflexão sobre as informações, os dados apresentados nos quadros, na tabela e de tudo que você está sentindo no momento, responda. O que você gostaria de conversar com os professores, as professoras, com a direção, com a coordenação pedagógica, os funcionários, os colegas, quanto em relação ao retorno às aulas presenciais? Então aqui é uma resposta bem pessoal. O que vocês gostariam de falar para mim? Tá? Então, o que vocês falariam para mim nesta resposta bastante pessoal? Tá bom? E no item 5, quando tudo estiver mais seguro e não for mais necessário o isolamento social, retomaremos para o convívio escolar com algumas histórias e reflexões. O que significa esse retorno para você? Então aqui também é pessoal. O que retornar para a escola seria para vocês? Eu quero ouvir a resposta de vocês bonitinho, tá bom? Bom, turminha, se tiver mais alguma pergunta, mandem para mim, vou responder a todas. Beleza? Como eu falei agora, quero muito ler as respostas de vocês, estou ansioso para voltarmos às aulas presenciais, mas enquanto isso não acontece, vamos seguir por aqui e quero ver as respostinhas de vocês dessa atividade, certo? Então façam lá as atividades das páginas 102, página 100 até a 102, beleza? Não esqueçam de tirar a foto das atividades e clicar em entregar. Nos vemos na próxima atividade.